Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Estudos revelam que grande parte do grupo LGBTQIA+, é expulsa de casa entre 13 e 14 anos. Além disso, o ambiente hostil das escolas, em geral, faz com que esses jovens acabem abandonando os estudos. E é claro que essas realidades repercutem na vida dessas pessoas, que em geral não conseguem se inserir no mercado de trabalho por falta de capacitação e preconceito. Isso sem falar da violência e dos crimes. O Brasil é o país que mais mata o grupo LGBTQIA+, no mundo. Anos de vivência em sala de aula contribuíram para que a pedagoga Zenilda Vilarins Cardoso escrevesse o livro Meu Menino Colorido. E é com ela que a gente conversa agora e já agradeço demais sua participação aqui, viu, Zenilda? Muito obrigada. Eu que agradeço, esse espaço é muito importante para que a gente possa ecoar essa voz para que todas as pessoas ouçam. Muito bem, vamos falar um pouquinho do livro. Aqui está a capa do livro. Me explica como é que surgiu a ideia de fazer esse livro. O livro Meu Menino Colorido é um enredo baseado numa história real. A história do meu sobrinho Guilherme. Então, depois de saber tudo o que ocorreu com ele, toda a trajetória isolada, solitária do drama que ele passou por ataques homofóbicos durante o ensino médio, na escola, houve essa vontade de falar sobre o assunto para as famílias, para as instituições de ensino e também para os adolescentes. E aí, como é que é? Você conta a história, então, do Guilherme, do seu sobrinho? A história do Guilherme, o que aconteceu de verdade com ele durante esse período dos 15 aos 17 anos no chão da escola. E você é pedagoga, você é professora. No ambiente escolar, você percebeu na prática isso, ou seja, esse preconceito, que a gente sabe que existe no Brasil e a escola é um reflexo, né, da sociedade. Mas no ambiente escolar você percebeu isso também como pedagoga? Trabalhei por 34 anos na educação, no magistério, 25 anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Me aposentei em 2020. Então, todo esse trajeto, ao longo desse período, infelizmente, é possível vivenciar, testemunhar relatos, comportamentos, falas, não apenas dos alunos, dos pares, mas também do corpo docente, daqueles que deveriam fazer o contrário, mas infelizmente acontece. A gente precisa de preparo, de formação continuada, para não reproduzir falas preconceituosas, né? E não reverberar aquilo que a gente inclusive aprende na nossa infância, na nossa adolescência, mas a formação continuada, o estudo, a informação, é que vai levar o educador a ser um mediador de forma positiva, né? E traçar uma agenda positiva para esse trabalho. Então, realmente, eu vi, ouvi, testemunhei, mas me arrependo muito também da inércia, de não ter começado tão cedo, de não ter começado antes, né? E o livro apareceu depois de uma vivência pessoal. Então, eu acredito que a gente precisa voltar um pouco no tempo e fazer todo um estudo sensível, com esse olhar para essas pessoas. Elas estão lá, elas existem. Esse aluno, essa criatura, essa pessoa colorida, ela existe dentro do ambiente escolar, dentro da minha sala de aula, dentro da sua sala de aula, dentro das instituições de ensino, em todos os espaços, e elas precisam ser vistas, precisam existir. São seres, né, que têm que ser respeitados como tal. A gente tem aí uma entrevista, uma breve fala do Guilherme, que foi baseado na vida do Guilherme, né, que você fez esse livro, Meu Menino Colorido. Então vamos ouvir o Guilherme. Foi há um tempo atrás, no bate-papo descontraído, que eu contei para minha tia pela primeira vez sobre as violências que eu sofri durante o meu período no ensino médio e as emoções ali envolvidas nesse processo. Semanas depois ela me apresentou um texto do que viria a se tornar o livro Meu Menino Colorido, e a minha emoção foi visível. Não somente pela beleza lírica, poética, doce das palavras, ou pela importância representacional da que ela estava me propondo ali, mas muito pelo acolhimento que eu senti. Essa minha história é a história de grande parte dos jovens LGBTQIA+, respeitadas suas particularidades, obviamente. São violências constantes, diárias,
que escalonam de insultos para humilhações, de humilhações para violências psicológicas e físicas, num processo que, além de doloroso, é muito solitário. Tudo isso me levou a considerar extremos naquele momento. Anos depois de tudo, um pouco mais forte, eu dividi com a minha família a informação de que eu era gay. A minha mãe me abraça, me acolhe, se torna uma guerreira na luta pelos direitos da comunidade. Minhas tias, tios, primos, todos formam um exército de proteção, que inclui gestos como esse livro, que é, acima de tudo, sobre isso, proteção. É um privilégio de poucos, e a nossa luta é para que não seja mais um privilégio. Lindo, Guilherme, né? Muito linda e emocionante a fala dele. O Guilherme hoje, ele se formou, né, em advocacia, ele é advogado, mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade da maioria desse grupo, né? Como a gente falou aqui, boa parte no Brasil é expulsa de casa ainda criança, 13 anos, né? Criança, e não tem essa solidariedade ou esse suporte ou esse apoio que deveria ter, como a gente está falando, é um ser que tem os seus direitos, dentro da escola. Então, a escola se torna um ambiente hostil. Então, além dele não estar mais em casa, né? Ser expulso de casa, ele não tem mais condições de ir para a escola, né? E isso é uma realidade no nosso país. Isso, infelizmente. E a família não tem preparo, né, para entender, para acolher, e aí essas crianças, no caso, porque 13, 14 anos, ou quando revelam, né, são expulsos, o Estado não acolhe, né, e a escola é realmente um ambiente muito hostil, e a escola também, infelizmente, ainda não tem preparo para fazer esse trabalho, então essa pessoa ela se sente sozinha, né, fica isolada, e qual é o destino? A rua. E qual o lugar da pessoa, infelizmente, qual o lugar da pessoa LGBT, falando-se do Brasil? Quando a gente fala em LGBTs, infelizmente, o conceito que se tem é a promiscuidade, né? E nesse cenário, essas pessoas, elas se tornam pessoas de rua, elas vão para a prostituição, elas deixam de estudar. Então, o mercado de trabalho não absorve, em especial as pessoas trans, o mercado de trabalho não absorve essas pessoas. Na escola, por exemplo, há uma dificuldade, embora já exista uma lei sobre o nome social. Então, uma série de demandas que não são vistas, e isso vai atingir o quê? O psicológico da pessoa, né? É toda uma trajetória emocional trágica, né? E de um enfrentamento solitário. E um cenário realmente muito complicado, né? Que a gente precisa, voltando mais uma vez, a gente precisa de muita informação para esse enfrentamento. E é importante a gente falar, e aí estudiosos falam, que não é uma escolha da pessoa, né? Imagina, você vai escolher sofrer, você vai escolher sofrer bullying na escola, você vai escolher ser expulso de casa. Não, isso não é uma escolha. Não é uma escolha. E também é um momento doloroso. Sim. Porque, por exemplo, o exemplo do meu sobrinho, Guilherme, ele lutou contra a orientação essa dele, orientação, né? Lutou contra isso, porque tudo reverberava para dizer, você é uma aberração, era o que ele ouvia na escola, você é a vergonha da sua família. Guilherme veio de uma família de educadores, professoras, a mãe professora, o pai professor, as tias, é um exército, muita gente. Ele fala família, isso, né? Muita gente. Nós somos muitos. Então, Regina, professora, todas as pessoas. E ele não se encaixava, como no livro diz, existe o planeta das caixinhas, separados pela cor. Então, tem as caixinhas rosa, as caixinhas azuis, as caixinhas pretas, as caixinhas brancas. E ele não conseguia se encontrar nesse contexto porque ele era um menino colorido. Então, ele não conseguia... Tinha todas as cores, né? Isso, é bonito um menino, um caleidoscópio. Mas não conseguia se ver o valor da pessoa, né? O seu valor como pessoa. E, então, foi muito difícil para ele porque ele não tinha com quem conversar. E no ensino médio, na adolescência, onde você procura os pares, você procura uma identidade, você procura se encaixar ali de alguma forma, né? Na verdade, ele não se encaixava. Então, esse período
foi doloroso porque foi muito solitário, né? E, na verdade, para muitas pessoas. Quando você não está dentro do padrão da heteronormatividade, quando você não está dentro dos padrões, e você é o estereótipo, então é doloroso para você, é difícil se impor, é complicado de você fazer esse trajeto, de se impor, de ecoar essa voz e dizer que você, eu sou diferente de verdade. É muito difícil de fazer isso sozinho. E é tão estranho você pensar que a sexualidade da pessoa vai ser algo que vai defini-la, né, como ser, com caráter. Ou seja, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A minha sexualidade não interessa a ninguém, não deve interessar a ninguém, né? Isso, independe. Independe, inclusive, do que você vai ser, do que você gosta, do que você não gosta. O conceito de ser humano passa muito longe disso, né? Passa longe de todas essas questões. E é uma estrutura que se criou e que veio, né, se consolidando. Isso eu não entendo como isso atinge as pessoas de uma forma que... Mas Freud explica, né? As pessoas conseguem caminhar com esses conceitos e elas conseguem levar isso adiante. E assim, a gente inicia com as microagressões, que são a piadinha, né? São as piadinhas, que são algumas falas, alguns comportamentos. Deixar essa pessoa marginalizada, né? De uma certa forma. E aí, depois isso vai se tornando macro, né? E um exemplo bem pesado de como essa estrutura ela é perigosa, em Uganda agora a homossexualidade é crime, né? Deus. E isso agora já foi aprovado há pouco tempo. Agora em Uganda a homossexualidade é crime e quem faça propaganda ou quem defenda também é um infrator. Então como é pesado, pode ser real que essa realidade pode nos rondar e ela pode acontecer, porque isso se consolida dentro da gente desde muito tempo. Eu tenho 53 anos e na minha época era recreativo brincar com a homossexualidade, né? E a gente tem, há pouco tempo também, retirou-se da OMS o termo homossexualismo como uma doença, patologia, né? Então, claro que a gente vem avançando em determinadas questões, mas o mundo está mostrando para a gente aí agora, né, que em Uganda a gente consegue ver esse cenário, né? Isso assusta muito para a gente que ama alguém, né, que está nesse lugar. Com certeza. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o preconceito de gênero e sexualidade sofrido por adolescentes no ambiente escolar. A nossa entrevistada é a pedagoga e escritora Zenilda Vilarins Cardoso, que fez esse livro aqui, Meu Menino Colorido, que é um livro baseado numa história real, onde o principal, né, ator aqui do livro é o sobrinho dela, o Guilherme. E eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua experiência com o Guilherme. Por quê? Por que eu vou pegar a experiência com o Guilherme? Porque isso é um retrato, um recorte do que acontece realmente no nosso país. O Guilherme, quando a primeira pessoa que ele falou, né, sobre a orientação sexual dele foi para a mãe. Isso porque ele já estava sofrendo muito na escola? Exatamente. O Guilherme entrou no ensino médio. Antes, Guilherme já sofria alguns ataques, mas era uma criança. Sim. E foi levando isso, que a princípio a gente ri mesmo, ele disse que a princípio ele ria para fazer parte, para ser do grupo. Então, ele ria das brincadeiras, mas na adolescência, que realmente é a fase do conflito, né? Da formação da personalidade, do que 15, você... 16 anos? 15, 16 e 17 anos, durante os 3 anos do ensino médio. Então, nesse período, Guilherme começou a sofrer ataques na escola. Então, eram todos os dias. Escola pública? Sempre. Escola particular. Certo. Então, em todos os momentos, agressões físicas, piadas, ataques psicológicos, e ele foi juntando isso num fardo que se tornou muito pesado, né? A família, nós, eu em particular, eu sabia
que Guilherme era um menino gay. Mas eu achava, a família sempre achou tão natural que a gente nunca sentou com o Guilherme para perguntar, e aí, Guilherme, você é gay? Eu sempre esperei que ele dissesse por vontade própria, né, por iniciativa própria. Mas nunca disse e nunca a gente não percebeu. Eu também, é uma coisa que me afeta muito. Por que que a gente não viu? Por que que a gente não percebeu? O que ele estava sofrendo? Por que não percebemos? E o Guilherme foi tendo esse processo solitário, doloroso demais, e isso nos comove muito. Sim, demais. Você saber que alguém que você ama desesperadamente sofreu sem você estar segurando a mão. Se você está passando a mão na cabeça, está beijando, está dizendo, eu estou aqui. E durante esse período, então, todo o tempo que ele passou pelo ensino médio, ele sofreu muita violência. E, no limite das forças, ele realmente pensou em desistir. A gente fala disso do livro, desse pensar em desistir, mas a gente traz essa informação de uma forma leve, justamente para que consiga falar sobre sem afetar tanto as pessoas, que seja mais emocional do que uma coisa pesada, né? Que possa causar algum constrangimento. Mas, na verdade... Aqui você fala então, né, um spoiler aqui do livro, que ele achou que não tinha direitos, pensou até que tinha defeitos, sentiu-se no fim da linha. Ai, desculpa. Enfim, aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente, então, quando foi que a escola não fazia nada com relação a isso? Não, a escola não fez, não sei se não viu, não sei se viu e fingiu que não estava acontecendo nada, porque eu acredito que, na verdade, seja essa linha de pensamento mesmo. É melhor não falar, porque não falando o problema não existe, né? Então, ele ouviu muitas coisas, Guilherme apanhou muito, e num determinado momento... Dentro da escola? Dentro da escola. E chegava em casa, pensava em desistir de estudar, mas tinha um outro enfrentamento, que seria dizer para uma família de professores, de mestres, que estaria deixando de estudar. Sim. Uma família fanática por escola. Então, ele traçou um plano, né, de desistência de tudo. E no momento em que ele realmente, durante todo um processo de coragem, né, porque precisa coragem para essa desistência, durante todo esse período, alguma coisa de dentro dele o orientou, uma voz que veio e o orientou para que ele falasse com alguém. Fale com alguém, fale com essa pessoa, se essa pessoa te rejeitar, então realmente não tem saída. E ele falou com a mãe. E no momento que ele conversou com a mãe, ele disse, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Mãe, eu sou gay. Sim, Guilherme. E... Que graça. Não, mãe. É porque, Guilherme, você não está falando para mim que você é um machista tóxico. Você não está falando para mim que você violenta mulheres. Não está dizendo para mim que você cometendo bullying contra, né, com alguém, está sendo prejudicando ou fazendo alguém sofrer. Você Exatamente. É um excelente aluno, você é um cara, gente boa, você é um sobrinho maravilhoso com as suas tias, um neto espetacular. Você é apaixonante. E você está dizendo para mim que gosta de alguém, que ama alguém igual a você. E essa é a coisa mais linda que uma mãe pode ouvir, dizer que alguém ama, que você ama. Ele disse, não, mãe, mas não é só esse o problema. Então, ele tirou a blusa e revelou o que era real naquele momento dele, aquele momento que ele estava vivendo. Ele estava todo manchado, todo machucado. E, então, foi nesse momento que a mãe resolveu segurar a bandeira, literalmente. Agora eu estou na sua frente e eu vou... Tudo que vier para te atingir vai chegar primeiro em mim. Eu sou a sua resistência, eu estou à sua frente. E a gente vai junto, nós vamos juntos fazer esse caminho. E ela chegou a fazer alguma interferência na escola, no ambiente escolar? A partir daí, né, felizmente já estava terminando o ensino médio, e aí foi quando ela foi conversar na escola, foi falar sobre tudo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né? Na verdade, aí tem todas aquelas falas, nós vamos
nós vamos fazer, nós vamos falar, nós vamos conversar. E aí, como ela ficou alerta durante todo o tempo, ele conseguiu concluir o ensino médio e aí já mais forte para a faculdade, que é um outro momento, né? Outro desafio, Isso, né? outro desafio. Difícil também. Mas conseguiu, agora, sabendo que tinha aliados, ele... Se sentiu mais fortalecido, Isso, né? Amado, fortalecido, amparado. Pensou assim, aqueles que eu pensei que iam me rejeitar também, são aqueles que estão aqui comigo, né? Bacana. Então, não digo que foi mais fácil, mas foi um pouco melhor. Com certeza. Mais tranquilo. Com certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o preconceito de gênero e sexualidade sofrido por adolescentes, crianças também, no ambiente escolar. A nossa entrevistada é a pedagoga e escritora Zenilda Vilarins Cardoso, que, como a gente está falando, escreveu esse livro aqui, Meu Menino Colorido, baseado no que o sobrinho dela sofreu no ambiente escolar e na sociedade como um todo. Queria te perguntar o seguinte, você escreveu esse livro, um livro lúdico, um livro muito, muito bonito, né, que mostra essa história de uma certa forma, de uma forma leve, né? Com qual objetivo você escreveu esse livro? Na verdade, nós temos 3 frentes aí para esse livro, né? Primeiro, chegar aos adolescentes, às pessoas coloridas, adolescentes, ou qualquer uma outra pessoa colorida que esteja vivendo conflito, para que consiga, com esse exemplo de superação, seguir, né? Seguir em frente. O segundo objetivo seria chegar às famílias, porque, pela nossa vivência, nós só soubemos de todo o sofrimento de Guilherme muito depois, já no final, né? Já quando, felizmente, o desfecho foi satisfatório para nós, mas poderíamos ter vivido um outro momento, estar contando uma outra história, né? Trágica, né? Trágica. E um terceiro objetivo, que para mim ele é gigante, é chegar às instituições de ensino, aos órgãos do governo, ao Estado, para que esse trabalho, que essa visibilidade chegue às escolas, à formação continuada dos professores, ao currículo escolar, porque as pessoas coloridas LGBT, elas existem no chão da escola, existem aos 200 dias letivos, e a gente precisa falar sobre. As escolas do Distrito Federal têm serviços de orientação educacional, algumas equipes são compostas por orientadores educacionais, por psicólogos, por pedagogos, e esse trabalho com mediação, esse trabalho sendo feito na escola com mediação, a gente consegue alcançar todos esses espaços, consegue falar sobre e trazer de forma leve e abrir o debate, trazer reflexão. Muito importante tudo isso que você está falando, porque vamos começar no ambiente familiar, né? Como a gente colocou aqui, em geral, esse grupo colorido, né? Bonito, uma forma lúdica, né, de falar. Eles são expulsos de casa entre 13 e 14 anos, essa é a média, né? A maioria é expulsa de casa. Então, é muito importante esse recado para os pais e para as mães e para os familiares. Ali está um ser que você ama, né? É um ser que merece, como eu mereço, como você merece, respeito, dignidade, todos nós merecemos, né? E agora é crime, sobretudo crime, né? Você, qualquer tipo de preconceito ou violência nem se fala. Então é muito importante esse alerta para os pais e para as mães, porque independentemente da orientação sexual, o que vale ali é o ser que está ali, né? E como é que você vai expulsar o seu filho ou a sua filha de casa? Então tem todo um preconceito social, todo um machismo, claro, por trás de tudo isso, mas que essas famílias precisam também serem fortalecidas para que elas possam se sentir também amparadas, né? Para que elas possam amparar essas pessoas. Exato. Tem que ter todo um preparo, né? Mas, a princípio, eu acredito que qualquer relação humana, quando a gente fala, a palavra respeito, ela cabe, né? E é uma pessoa, um ser humano. E da família tem todo o envolvimento de amor e etc. É impossível acreditar como esse amor acaba apenas com uma declaração, né? E pensar que, por exemplo,
tomando Guilherme, né, como referência, quem poderia ser Guilherme hoje, se a gente tivesse seguido realmente as estatísticas? Guilherme hoje é um advogado, é um mestrando em psicologia, é uma pessoa incrível, que, como eu já disse, aí compõe todas essas cores. Guilherme é um arco-íris, Um ser humano, tem né? uma essência Ser humano incrível, bom, né? um ser humano fantástico. Mas, se tivéssemos feito o caminho contrário, onde Guilherme estaria agora? Talvez não estivesse mais, ou talvez estivesse nas ruas, como a gente tem, as estatísticas provam esse cenário. E parte primeiro da família. Quando se tem uma família que acolhe, a luta ela é dolorosa, mas ela é menos cruel. Né? Quando você tem com quem contar, quando tem uma mão para segurar, quando tem alguém, uma legião que vai reverberar o que você está precisando e vai lutar junto pelos seus direitos. Então, eu acho que a família é o personagem, pilar, né? é o pilar, é o protagonista dessa história. Sim. É muito importante, Com né, certeza. que a família esteja. Muito importante mesmo. Aonde que as pessoas podem encontrar o seu livro? Meu Menino Colorido, você pode encontrar no meu Instagram. Lá tem o link de vendas da Qual o seu Amazon, @ZenildaVilarins. E lá também no meu Instagram tem toda a trajetória que a gente faz, passando pelos eventos literários, etc. Tudo lá para falar sobre a obra. Maravilha. Eu agradeço demais a sua participação. Parabéns pelo livro, um lindo livro. Parabéns pelo Guilherme, parabéns pela sua família toda, né, que acolheu, e é isso que a gente espera, que essas pessoas, assim como todas as outras, né, sejam acolhidas e que não haja tanta violência e tanto preconceito por conta de qualquer tipo de orientação, né? Obrigada, Renata. Eu queria apenas enfatizar que eu acredito que a literatura é uma chave que abre muitas portas. Então, a minha literatura contempla pautas sociais urgentes. Esse é o meu terceiro trabalho, Meu Menino Colorido. Mas eu também tenho o primeiro livro publicado, que se chama Preta de Greve e as 7 Reivindicações. Fala de episódios de racismo vivido por uma menina também no ambiente escolar. E o segundo livro, Preta ainda de Greve, Lei Maria da Penha, que fala sobre os direitos da mulher, a violência contra a mulher e o feminicídio. Isso. Maravilha, querida. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Leva meu abraço pro Guilherme e para toda a família. Tá abraçado. Viu? Um abraço para vocês também. E o Obrigada. Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau. Lindo, viu? Parabéns.